A última semana entrou para a história da humanidade, né? Surpreendendo aliados e inimigos. Os Estados Unidos atacaram bases nucleares iranianas e reafirmou dessa vez explicitamente seu apoio a Israel na guerra entre israelenses e iranianos. Para você entender melhor o que aconteceu e o que pode acontecer e todos os desdobramentos disso tudo, nós aqui do De Noite reunimos um especialista em ciências políticas e 2 jornalistas que sabem de tudo desse conflito. Chama eles, Diguinho. Sérgio Uti, Diogo Chiuso e André Laisti. O André, você é doutorado ou doutorando? Doutorando. Você está doutorando? Estou doutorando. Bom, e o Paulo está torando também. É. Você é doutorando em ciências políticas, não é? Isso. Além disso, você palestra, né? Palestro, dou aula, temos uma ONG de educação sobre Israel e Oriente Médio, combate ao antissemitismo no Brasil. Você é o presidente da Stand With Us Brasil. Isso. Já esteve aqui, já conversamos. Já. Aliás, você esteve aqui... Cliente da casa já. Cliente da casa. E outro cara que é amigo meu sócio no Não é Imprensa. Esse cara é editor do Não é Imprensa, é escritor, é jornalista também? Não, na verdade eu me formei... Desculpa a ofensa. É bem por aí. Porque a gente faz o Não é Imprensa, né? Então... Exato. O Chiuso é meu sócio no Não é Imprensa e é diretor de um documentário sobre Israel que está sendo transmitido em pedaços, não é? Em partes. Já está em qual parte? Não, a gente vai lançar hoje a primeira parte. Foi lançada hoje, aliás, no site Não é Imprensa. E ainda tem mais 3 partes que a gente fez em 4, né? Boa. E a gente esteve em Israel ano passado e fez toda a gravação lá. E estamos lançando hoje. Muito bem. Então, Então, eu sigo esse daí, isso é seu também, Danilo? qual? Não é imprensa? Não é imprensa? É. Você segue mesmo, hein? É meu. Sigo. É meu, cara. Escrevo não muita sabia. coisa lá. Olha, que barato. Sou fundador com Chiuso. O Mainardi também está sempre por lá. Quando quiser legal. escrever qualquer coisa lá, é bem-vindo. Pitliuk também, né? Hã? Pitliuk. Pitliuk. Márcio. Ele já esteve aqui e eu tive dificuldades em falar Pitliuk. Pitliuk. Como que é? Pitliuk. Pitliuk. Eu falei com ele 1 hora. O Peteleco, É o Peteleco. E temos também aqui com a gente hoje o Sérgio, correspondente do SBT, que está em Londres agora, não é? Obrigado, Sérgio. Eu sou jornalista, viu, de formação. Tá bem, olha só. O Chiuso que não gosta de jornalista, eu adoro. Eu amo os jornalistas. É o Chiuso que não gosta, eu adoro. Ô, Sérgio, fala uma coisa pra mim. Você tá em Londres cobrindo o conflito? Como é que tá? Exatamente. Eu queria estar em Tel Aviv ou em Teherã, mas a coisa aconteceu muito rápido, os aeroportos fecharam, não deu pra gente ir, então a gente cobriu esse conflito aqui de Londres. Mas você não tem medo, não, de você queria estar lá? É perigoso, hein? Eu acho que é importante a gente estar lá, transmitir as informações do lugar onde as coisas estão acontecendo, né? Eu já tive em 5, 6 conflitos, Israel, Palestina, Síria, Ucrânia, seria mais um para a coleção. Você já é quase um soldado, cara, mais que um... Você vai mais pra guerra que soldado. Pois é. Ô, Sérgio, como é que tá o clima aí em Londres, a Europa? Como que tá a expectativa da Europa? Como que é o clima na rua? Porque, a princípio, teve um medo de guerra mundial, de ser o princípio de uma guerra maior. E uma guerra maior, hoje em dia, do jeito que as coisas estão posicionadas no tabuleiro, vai terminar numa guerra mundial. Tem esse sentimento aí ou isso é muita histeria? Olha, teve um medo maior das pessoas, do meio político. No meio político, principalmente, houve um alinhamento quase que automático com Israel, porque o Irã é um inimigo comum ali para os europeus, para os Estados Unidos.
Então, a postura dos governos europeus, do Reino Unido, por exemplo, que estava extremamente crítico com Israel, no caso da faixa de Gaza, por exemplo, do que acontece na faixa de Gaza, isso mudou. Mudou completamente quando começou a guerra direta com o Irã, a ponto de o Reino Unido e outros países europeus que tinham condenado, por exemplo, ataques russos a estações nucleares na Ucrânia. Nesse caso de Israel, eles tiveram uma posição diferente e disseram que não, esse ataque é legal. Aquela história da contabilidade criativa ali, né? Assim, que vai se adaptando às circunstâncias, né? E foi isso que eles fizeram, porque, em tese, um ataque a uma estação nuclear é proibido pelas leis internacionais. Nesse caso, o Reino Unido considerou que era necessário fazer esse ataque para impedir que o Irã tivesse uma arma atômica. É um ataque de prevenção é um ataque preventivo? É um ataque de inteligência? É um ataque preventivo. O Irã estava com uma quantidade grande, mais de 400 quilos de urânio enriquecido a mais de 60%. Isso, segundo os especialistas, é muito próximo do que é necessário para uso militar, que é de 90%. A intenção dessa operação, então, foi inviabilizar o Irã, principalmente o processo de transformação, de chegar até esses 90% e de fazer uma bomba nuclear. Agora, nesse momento, há um grande ponto de interrogação sobre se esses ataques dos Estados Unidos, de fato, inviabilizaram a afirmação do presidente Donald Trump e dos israelenses, é que eles destruíram, mas há muitas dúvidas sobre isso, né? E essa dúvida ainda vai levar algum tempo para ser esclarecida, claro. Ou seja, esse ataque é o famoso acabar com a gracinha. Vamos acabar com a gracinha. O André, o Chiuso, vocês sentem medo de uma guerra mundial, disso aí? Do jeito que as coisas estão posicionadas no tabuleiro do War, já jogaram War, né? Já. Do jeito que as coisas estão posicionadas no tabuleiro, um Putin, uma China, aproveitar isso aí para também vir com gracinha? Eu não acredito numa guerra mundial, porque acho que para ter uma guerra mundial tem que ter vários elementos, incluindo duas grandes potências. E eu não vejo nem a China nem a Rússia tendo interesse de juntar forças. A guerra já acabou, né? Teve cessar-fogo, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a alguns meses, daqui a algumas semanas, mas a Rússia está lutando há 3 anos e meio uma guerra na Ucrânia e não está ganhando ela como eles achavam que iam ganhar. A China nunca mandou soldados para fora, para regiões inóspitas do mundo, para proteger regimes alheios. A China tem um grande exército, mas é para proteger o território da China. E, no máximo, eles vão usar esse exército para ocupar Taiwan e para anexar Taiwan. Mas eu não vejo nem a China nem a Rússia tendo interesse, precisamente, nenhum tipo de alinhamento ideológico com o governo dos ayatolás, a ponto de eles mandarem lá armas para ajudar o Irã, muito menos aviões, soldados, etc. e tal. Então, o Irã está bem isolado e ele, sabendo disso, há anos ele tem construído, né, esses tentáculos que o Irã tinha, né, ainda tem, mas foram drasticamente danificados, que é o Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iêmen, as milícias xiitas pró-Irã no Iraque, na Síria. Depois que o governo da Síria caiu e entrou agora o novo governo, essas milícias já foram embora dali, e o Hamas e a Jihad Islâmica em Gaza. Esse era o escudo de prontidão que o Irã tinha para ele tentar se proteger. Uma vez que ele fosse atacado, esses grupos atacariam quem está atacando ele. Esses grupos foram danificados, foram praticamente dizimados no longo da guerra que aconteceu desde o 7 de outubro. Então, eu não vejo, neste momento, um perigo de guerra mundial. Claro, eu acho que, primeiro, não tem interesses. Os Estados Unidos e a Rússia, a China não têm interesse numa guerra mundial. O Irã não é tão perigoso quanto a Alemanha nazista era e nem a Alemanha da Primeira Guerra Mundial, né? O Irã já, em 10, 12 dias, praticamente 3/4 dos lançadores de mísseis deles foram destruídos, metade da capacidade de jogar mísseis foi destruído, fábricas de drones foram destruídas, o espaço aéreo foi controlado por Israel. Então, a guerra acabou em pouco tempo e esse pouco tempo demonstra que a força que eles diziam ter era muito menor e a vitória militar, especificamente do Ocidente, do mundo livre, é muito maior do que eles imaginavam que ia ser. Esse ataque, o que me parece, tudo que aconteceu, foi, acima de tudo, um serviço de inteligência. Provavelmente, sim, espionagem, inteligência, monitoramento, chegou à conclusão que, vocês ficam espertos,
que na hora certa vocês têm que acabar com a gracinha ali, que os caras estão enriquecendo urânio para ter bomba atômica. Exato. E provavelmente o serviço de inteligência detectou que agora a Rússia está ocupada, China não tem interesse, como você disse. Acho que é a hora, aproveitar que os caras vieram aqui fazer essa graça aqui, vamos acabar, para eles não fazer também no futuro. É mais um ataque de inteligência do que qualquer outra coisa, A não? inteligência, ela é muito importante porque a inteligência vai criar, ela vai, na verdade, ela vai ser criativa. Você precisa usar a criatividade. Israel é um país muito pequeno, 80 vezes menor que o Irã em tamanho e uma população 10 vezes menor. Ou seja, a informação, a inteligência vale ouro. Então, as guerras que Israel enfrentou, isso é uma guerra simétrica, uma guerra entre países, entre exércitos, né? A última guerra simétrica que Israel teve foi em 1973, do Egito. há 52 anos atrás, a guerra entre Egito, Síria e Israel. 6 dias. Não, essa foi em 67. 67. Há 6 anos depois teve outra Sim. e depois não teve mais. Aí só guerras entre Israel e grupos. Sim. O Hezbollah, o Hamas e por aí vai. Essa guerra mostra que é muito importante o ataque surpresa, o sigilo absoluto, o planejamento e as informações que eles tinham para poder fazer com que o ataque de entrada, que seria o ataque que abre a guerra, que foi na sexta-feira de madrugada, né, de quinta para sexta, é um ataque que desnorteia, que nocauteia o outro lado. Então, é um ataque massivo, muitos alvos ao mesmo tempo, muitas pessoas que foram eliminadas, cientistas, chefe da Força Aérea, comandantes importantes, porque aí não tem... Você realmente danifica a capacidade de um exército de tomar decisões e de poder colocar substitutos nos lugares. Acaba logo. Que acaba por balançar a tomada de decisão racional que essas pessoas têm. Esse trabalho é um trabalho que é planejado anos e anos e anos, que nem aconteceu contra o Hezbollah em setembro do ano passado. A operação dos pagers, que explodiram na mão dos membros do grupo terrorista Hezbollah, depois disso os walkie-talkies, depois todo o comando militar, o comando do grupo Hezbollah foi totalmente dizimado em uma semana, e aí realmente não tem quem tomar decisões, o soldado médio e o oficial de baixo escalão fica sem saber como tomar decisões, não tem uma educação e uma formação para tomar decisões sozinhas e ser criativo, por exemplo, e isso aconteceu com o Irã na sexta-feira. Por isso que eles demoraram 18 horas, 20 horas para responder com a primeira salve de mísseis que eles lançaram contra Israel. Estou surpreendido. Daí você tem o serviço secreto envolvido, o Mossad envolvido. Até hoje, pós-guerra, eu estava até escutando o que o nosso querido amigo lá em Londres falou, já tem notícias dizendo que o serviço secreto de Israel já mandou pessoas para Fordow, que é aquela base que está enterrada embaixo, dentro da montanha, e já fizeram o BDA, que é a verificação da destruição, e realmente a usina nuclear de Fordow, que é onde enriquecia urânio a 60%, que vai de 30% a 60%, foi completamente destruída. Essa é a informação que veio direto de Israel. Agora, eu imagino, para chegar nesse ataque, como você diz, é um trabalho de anos. Provavelmente a gente que entrou lá, ficou infiltrada... Exato. Há décadas. Há décadas, para entender que esse urânio enriquecido é para Não, bomba. E são vários setores. Você está falando de cientistas, estamos falando de urânio, estamos falando de centrífugas, estamos falando de mísseis, estamos falando de material. O Israel já tinha colocado, por exemplo, o serviço secreto GPS em caminhões que transportavam material ligado ao programa nuclear para justamente em um determinado momento de necessidade, eles soubessem aonde estão esses caminhões e pudessem atacar esses caminhões. Então, tudo estava sendo monitorado. O ano passado, Israel matou o líder do Hamas num quarto de um prédio governamental, dentro de uma base militar, onde a bomba estava na cama dele. E a pessoa que estava no quarto do lado não morreu. Então, algumas pessoas estão totalmente infiltradas, trabalhando para o serviço secreto de Israel, porque são pessoas iranianas que são contra o regime iraniano e que estão lá passando essas informações. Outra informação importante existiu um treinamento e um projeto de ataque às usinas nucleares do Irã, que foi feito pelos Estados Unidos e por Israel, ou seja, uma simulação. O ano passado foi tomada a decisão, os iranianos tomaram a decisão de enriquecer urânio a mais de 60% e ir mais rápido na produção de mísseis balísticos. Isso é outro objetivo que a guerra teve, quando Israel iniciou ela, que não é só o programa nuclear, é o programa de mísseis. Nenhum país
que não quer uma bomba nuclear, faz um programa de mísseis balísticos para produzir 10 mil mísseis em 10 anos, que tem um poder de fogo de 2, 3 bombas nucleares. O Irã estava indo a caminho de um projeto mais agressivo ainda depois que o Hezbollah foi praticamente destruído e decapitado, depois que o Hamas passou a praticamente não ter nenhuma liderança viva, a Síria caiu, o governo sírio caiu, que era o grande aliado do Irã na região. Então o Irã se viu sem o eixo. Na hora que o Irã se vê sem o eixo, Hezbollah, Síria e Hamas, ele não conta com mais quase ninguém para proteger os seus interesses. Aí ele começa a ficar mais agressivo nas negociações com os Estados Unidos, em relação à sua vontade de enriquecer urânio, e vai a caminho de produzir um programa de mísseis balísticos que vai colocar todos os países da região em perigo. Porque ele coloca meia tonelada de TNT e esse míssil, vocês viram as imagens em Israel, matam pessoas e destroem prédios. E aí Israel toma uma decisão que precisaria fazer um ataque preventivo, que era para ser em abril. E aí os Estados Unidos falou, vamos ver se a diplomacia funciona, o tal do multilateralismo, né? Então, envolver diplomaticamente o Irã em negociações, deram um prazo de 2 meses. Não foi para frente, foi tomada a decisão, porque realmente, como você falou, existiu uma janela de oportunidade. E o monitoramento, né, de todos esses anos. Ô, Kiuso, você tem acompanhado tudo aí, né? Como é que o governo brasileiro tem sido visto no mundo? Primeiro, qual que é a posição do governo, de outros governos e do governo brasileiro em relação a essa guerra a Israel? Então, eu acho que a posição é sempre a mesma, principalmente do governo Lula, que é sempre ser parceiro de países ditatoriais, autoritários. Eles gostam disso e é histórico, né? Eu não sei se o André vai concordar, mas eu acho que a diferença que tem hoje é que o Itamaraty parece que entrou de cabeça nisso. O Itamaraty sempre foi muito ponderado e tal. A nota que eles soltaram é bem agressiva, vamos dizer assim. Tem aí a nota? Cadê? Tá aí a nota, ó. Brasil condena ataques de Israel e dos Estados Unidos às instalações no Irã. Eles assumem que foram ataques a instalações no Irã, não ao Irã. Mas eles estão assumindo que é uma coisa nas instalações, né? Mas e aí? Não, o que acontece é que o mundo inteiro está muito ponderado para falar, porque sabe que a Agência da Internacional de Energia Atômica já estava dizendo que tinha problemas no programa nuclear iraniano, como o nosso amigo o Sérgio estava falando, tem enriquecimento de urânio a 60%. Ninguém, por um fim pacífico, vai fazer enriquecimento de urânio a 60%. O mundo todo está entendendo. Também não vai fazer uma usina embaixo de uma montanha, sabe? Então, quer dizer, já estava todo ali dado, né? Mais ou menos a intenção do Irã. E também é bem antiga essa intenção, né? Teve até um meme rolando do Netanyahu do futuro vindo alertar, né, a humanidade para o perigo do programa nuclear iraniano, daí corta para o Netanyahu lá em 96, 97, quer dizer, vários líderes falando, quer dizer, então é algo que já tem, sei lá, 20 anos, 30 anos, é um problema muito sério há muito tempo, né? Mas como o André falou, foi uma janela também de oportunidade agora que surgiu, né? A questão é que, assim, o urânio enriquecido a 3% a 5%, se faz energia elétrica. Alguns países é uma energia relativamente limpa. A França tem, outros países têm. Se você quiser enriquecer urânio para pesquisa científica, que existem várias pesquisas que se utiliza de urânio, você faz a 20%. Acima disso, 60%, 70%, não tem nenhuma explicação a não ser para fins militares. O que é assustador, porque o Israel tem bomba para proteger o país, os Estados Unidos tem bomba para proteger o país, a Rússia, a China, você diz, tem exército para proteger o próprio país. Agora, quando você tem uma corrente de pensamento que você joga a bomba e se explode porque tem 10 virgens se esperando no céu, eu fico preocupado com gente assim ter bomba, bicho. O problema é que não é só isso. Países ditatoriais que buscam a bomba é relativamente um problema. Os que têm, já têm há muito tempo. Exato. Né? A China tem há muito tempo, a Rússia tem há muito tempo, o Paquistão tem, a Índia tem há muito tempo. Israel nunca confirmou nem assumiu que tem, a mídia internacional e os especialistas dizem que tem. Só que Israel não está ameaçando destruir nenhum país. Exato. No momento que você tem um regime que é religioso, fundamentalista,
é conhecidamente apoiador de grupos terroristas que matam civis. Tem uma guerra contra o Ocidente declarada. Que já tentaram matar o embaixador saudita em Washington, já tentaram matar o presidente dos Estados Unidos, já mataram argentinos em Buenos Aires, judeus, em 92, 94. Financia o terrorismo. Financia o terrorismo, mais de $1,5 bilhão por ano. Tem o discurso público que o Ocidente tem que ser destruído. Eles falam morte América, morte Israel. Aí você junta tudo isso, programa de mísseis balísticos e um programa nuclear, que há 60% de enriquecimento, está na cara que alguma coisa vai dar errado. Então, assim, a diplomacia, ela deveria poder funcionar, mas os países são soberanos. Claro. E aí, se o Irã quisesse, por exemplo, mentir para a agência, como eles fizeram, não levar os inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica para visitar as usinas, porque o Irã é imenso. Então, ele pode esconder alguma coisa e falar, é somente essa base, essa base, essa base. Daqui vocês não vão. Eles são convidados. Então, chega uma hora que o mundo precisa tomar uma ação. Exato. Se ele não toma uma ação, vai acontecer uma hora que você vai ter um novo país armado com bomba nuclear. E qual é a consequência disso? As pessoas falam, não, mas ele não vai jogar bomba nuclear em Israel. Mas e se jogar? E se jogar? Por isso, se você jogar uma bomba nuclear em Israel, você mata 4 milhões de pessoas instantaneamente. E o Irã é signatário do tratado. Além, então, né? Além disso, vai ter uma corrida armamentista. Total. Você vai ter uma Arábia Saudita indo atrás da bomba, eles já falaram que se eles tiverem, eles vão fazer. Se a Arábia Saudita tiver uma bomba, o Egito vai querer uma bomba. Se o Egito quiser uma bomba, a Turquia vai querer uma bomba. Aí você vai ter outros 4, 5 países, sendo que são 3 ditaduras, querendo uma bomba. Então, isso é um problema para a humanidade. Da mesma forma que o mundo poderia ter evitado, eventualmente, a Segunda Guerra, se tivessem agido contra a Alemanha nazista e não esperado eles invadirem a Polônia. Então, tem momentos que, se o multilateralismo não funciona e se a diplomacia não funciona, está lidando com um regime que tem esses elementos, essas características, chega uma hora que não existe nenhuma outra opção. Ô, Sérgio, como é que aqui no Brasil o posicionamento foi: Brasil condena ataques de Israel e dos Estados Unidos a instalações no Irã. Qual foi o posicionamento aí da Inglaterra, onde você está, em Londres, da França, país vizinho aí como um todo? Os europeus, como eu disse, eles tiveram uma postura com Israel, aliada a Israel, bem diferente do que tinham em relação ao que está acontecendo na faixa de Gaza, por exemplo. Houve um apoio generalizado. Inclusive, o premier alemão, o Friedrich Merz, ele usou uma expressão que ganhou muito destaque aqui nos últimos dias. Ele diz o seguinte: Israel está fazendo para nós o trabalho sujo, está fazendo o trabalho sujo que todos nós precisamos, que é esse trabalho de destruir esse arsenal, essa possibilidade do Irã fazer uma bomba nuclear. Nessa nota do governo brasileiro, tem um detalhe interessante, que é o seguinte: o governo brasileiro deixa claro que é contra a proliferação nuclear, ou seja, contra mais estados tendo bombas nucleares, mas o governo não cita o Irã. Diplomaticamente, isso quer dizer alguma coisa, e condena ali o ataque a estações, a bases nucleares, isso, claro, em conformidade com as leis internacionais, que dizem isso. Não é novidade nenhuma. As leis internacionais dizem que é proibido atacar esse tipo de lugar. A situação era diferente? Valia a pena? Aí eu deixo para os presidentes, primeiros ministros fazerem essa avaliação. Mas o que diz a lei é isso, é proibido, né? Entendi. Eu acho que uma coisa importante que o Sérgio está falando o Itamaraty condena esse ataque, mas quando a Rússia atacou uma base nuclear na Ucrânia, o Brasil ficou em silêncio. E também foi um ataque a uma base nuclear, uma central nuclear energética da Ucrânia. E o Brasil ficou em silêncio, certo, Sérgio? Ficou em silêncio em relação ao que aconteceu. E eles condenamos com veemência. E a Rússia também condenou com veemência. Mas eles, para condenar a Rússia, não condenam. E esse tipo de 2 pesos, 2 medidas faz com que a política externa do Brasil seja vista fora do Brasil como uma política externa não séria. Isso enfraquece o Brasil. Você sente isso aí, Sérgio? Olha, isso depende. Por exemplo, no assunto Ucrânia, Rússia, por exemplo, eu acho que é o calcanhar de Aquiles hoje da política externa brasileira fora. Foi, inclusive, uma pergunta que eu fiz para o presidente Lula agora, quando ele esteve na França, sobre o fato da Rússia talvez ficar com um pedaço da Ucrânia, se isso não abriria um precedente muito perigoso, né? Do cara invadir, ficar e ter praticamente como um presente aquilo ali, uma recompensa, né?
parte de um outro país. É fato que a postura que o governo brasileiro, principalmente a presidência, não tanto o Itamaraty, que tem condenado ali na ONU, em todas as resoluções, o Brasil tem uma votação bastante consistente contra a Rússia. Mas, na tal da diplomacia presidencial, muitas declarações do presidente Lula dão a impressão de que ele trata agressor e vítima da mesma maneira. Colocam ambos no mesmo patamar e é essa crítica que é feita aqui fora. Sem dúvida. Agora, eu quero falar com o Kiuso. Você vai sair hoje o documentário de Israel que você dirigiu? Já saiu, tá? Estreou hoje no site nãoaimprensa.com. E está lá disponível já para quem quiser assistir. Você está assistindo agora, você vai entrar nãoaimprensa.com, já está o primeiro episódio. Você foi para Israel para gravar? Isso. O que você testemunhou lá? Porque você foi o quê? Foi alguns meses atrás. Não, a gente foi ano passado. Ano passado. Mais ou menos nessa época, acho que no final de julho. Foi quando estava quente a temperatura lá Não, já estava. Na verdade, o que a gente pegou, estava tranquilo, né? O país estava em guerra ainda, claro, mas estava tranquilo até a última semana que a gente ficou lá, né? Foi eu e o Vitor Grimbal, que foi meu parceiro lá, o repórter que fez toda a reportagem para o nosso documentário. E na última semana teve aquela bombardeio que começou a vir do Líbano, né? E aí começaram a cancelar os voos, a gente teve até que voltar um pouco antes. Final de agosto. Foi, por aí. E aí a gente teve que voltar um pouco antes, até por conta de tava cancelando o voo, começou a esquentar o negócio ali. E a gente acabou voltando um pouco antes, até algumas gravações que a gente ia fazer em Tel Aviv a gente acabou cancelando. Mas no final deu tudo certo, a gente conseguiu fazer o nosso documentário, terminar tudo direitinho. Vamos ver o documentário entrou hoje no Não Imprensa, o primeiro episódio. Vamos ver um pedaço do trailer, ou o trailer inteiro. Vamos ver o trailer inteiro. Eu estou no lugar da gente, onde o judeu tem que estar. Muito bem, ô Kiuso. São 4 episódios. É um por semana? Como é que você vai fazer? A gente pretende colocar um por semana. Já está tudo editado. Já. Só o último episódio que a gente está ainda terminando, finalizando, mas os outros 3 estão todos finalizados. A gente vai colocar um por semana. E cada episódio foca em quê? Esse daí foca em quê? Esse a gente focou mais... porque assim, a ideia da gente ter ido para lá foi mostrar a realidade social mesmo de Israel. A gente não queria falar tanto de guerra, mas é praticamente impossível não falar de guerra, né? Que é um país que... A gente estava na época que o país estava em guerra, mas também é um país que está constantemente sendo atacado, em guerra e tudo mais. Mas a gente queria entender como é que é viver lá, porque a ideia, às vezes, que parece na imprensa, é que só tem lá o Netanyahu e o exército israelense, né? Não tem povo, né? E a gente queria conversar com as pessoas que vivem lá o dia a dia, como é que principalmente brasileiros, tem também 2 estrangeiros, né, que participaram também, que a gente conversou lá, mas a maioria são brasileiros que foram morar lá e deram seus relatos, né, pessoas comuns que deram seus relatos de como é que é viver num país que não só a questão da guerra, o primeiro episódio a gente fala mais sobre o 7 de outubro, né, sobre o massacre de 7 de outubro, que deu início a essa guerra que está acontecendo agora, mas a gente também foi ver outras coisas, por exemplo, como a sociedade israelense cuida das pessoas com deficiência, dos mais velhos, dos idosos e tudo mais. O terceiro já é mais a questão de explicar o que é ser israelense, né? Então, a ideia também, às vezes, se faz é que, assim, judeu é tudo igual, né? Não, tem várias denominações ali religiosas, várias diferenças religiosas muito grandes. Tem também o pessoal que é judeu, mas também não é religioso, então tem toda uma questão... Tem judeu de direita, social, judeu de esquerda, judeu que na religião é mais tradicional, outra mais liberal, é uma sociedade. Isso, a gente tenta explicar essas coisas e o último a gente fez só tentando explicar como é que um país tão jovem e com tanta tradição, né, que guarda as tradições, principalmente sei lá, o judaísmo mais ortodoxo e tudo mais, ao mesmo tempo se tornou a Startup Nation, né?
como é que se tornou pioneira em várias questões de tecnologia e tudo mais. A gente tenta explicar um pouco isso no último episódio. Outro dia eu estava conversando com o que era embaixador de Israel na época, ele me falou, não sabia, quem criou o tomate cereja foi Israel. Tomate cereja foi pendrive, que a gente chama de pendrive nos Estados Unidos. Waze. Não é? Legal. Olha, o documentário, qual que é o nome que usa? A Nação que Sobrevive no Deserto. A Nação que Sobrevive no Deserto, direção do Diogo Chiuso, no Não é Imprensa. Assina o Não é Imprensa, viu, pessoal? Assina lá, é um site independente, com colunistas independentes. Eu tenho o prazer e a alegria de ser sócio do Chiuso e o Mainardi também é o dono, fundador do site. Não é Imprensa, estou escrevendo aí. Assina lá e acessa, tá bom? Ajuda a manter aí as opiniões independentes. A conversa está muito interessante, mas eu tenho que fazer um intervalo. Não sai daí, a gente volta para continuar. Aí, você tava berrando aí? Oi? Você tava berrando aí? Tava dando aula de voz aqui. Tá dando, tô ensinando o Bacalhau a cantar, ele já sabe agora. Só esse berro que eu dei, ele... Ai, ó, você aprendeu, Baca? Ai, Muito bom, parabéns, boa aula. Tá bom, obrigado. Volta com o Sérgio. É Sérgio? Ô Sérgio, seu sobrenome é Ucht. Sérgio Ucht. Exatamente. É difícil. Eu sempre tem sobrenome que eu sempre tento falar. Sérgio Ucht. Tá aí? Tô de volta com o Diogo Chiuso. Exatamente. Que se escreve Chiuso, mas é Chiuso. E o André Leist. Tamo de volta aqui. Vamos continuar a nossa conversa. Sérgio, uma pergunta para você, uma pergunta fácil aí. Depois desse episódio, os três vou perguntar a mesma coisa para os três. Depois desse episódio, você acha que a gente está mais perto ou está mais longe de um conflito mundial? Porque o Putin esses dias apareceu dando uma... Você nunca sabe se o Putin está brincando ou está ameaçando o mundo. Ele é meio vilão do 007, né, bicho? Ele fala, você não sabe direito. Mas o Putin foi o quê? Foi semana passada que ele apareceu falando que acho que estamos perto de uma terceira... Pode ser que aconteça e não estou brincando. Foi semana passada, não foi? Foi essa semana. Você viu Acho isso? Foi semana passada. É. Você acha que nós estamos mais perto? Aliás, põe o Putin falando isso aí, ó. Говорю без всякой иронии, без шуток. Конечно, очень много конфликтного потенциала, он растет. Но и у нас под носом, нас это касается напрямую. Конфликт, который мы переживаем на Украине, на этом направлении. То, что происходит на Ближнем Востоке. И, конечно, нас очень беспокоит то, что происходит вокруг ядерных объектов Ирана. Isso aí. Você acha, Sérgio, que estamos mais perto ou mais longe de uma terceira guerra mundial depois desse episódio? Olha, o André falou muito bem sobre isso há pouco, sobre as chances de ter ou não uma terceira guerra. Eu acho que ontem as chances hoje são menores do que as de ontem, mas são maiores do que as de 5 anos atrás. Os últimos anos, principalmente depois da invasão da Ucrânia, de toda essa mudança geopolítica aqui na Europa, tudo ficou muito grave, tudo ficou muito fora do patamar, do normal. Então, em relação a 5 anos, eu acho que a chance é maior. Em relação a ontem, a semana passada, talvez seja menor. Boa. E você concorda? Não, eu concordo. Eu acho que o mundo está vivendo uma época de muitos conflitos. Você tem aí uma guerra na Ucrânia que não chegou ao fim. Vai precisar chegar numa diplomacia, e a gente está falando de um superpoder,
armado com armas atômicas, um país com um regime autoritário que é a Rússia. Eu acho que a administração americana tem interesse de encerrar conflitos e não começar conflitos. Então, um dos slogans da campanha do Trump foi que ele vai terminar com as guerras. Ele falou que ia terminar com a guerra da Ucrânia e a Rússia em um dia. Ele falou que ia terminar com a guerra em Gaza e voltar os reféns israelenses que estão nas mãos do Hamas. Você tem aí um tabuleiro onde parte dos conflitos não são de interesse dos Estados Unidos. E, principalmente, não é de interesse de parte do eleitorado do Trump, porque parte dos republicanos são aqueles que são contra a guerra, porque não querem gastar dinheiro fora. São tão protecionistas para dentro dos Estados Unidos que eles querem que a grana fique lá e que eles façam outra coisa com isso. Então, conflitos novos não é de interesse nem popular para ele. Só que o que ele fez ao atacar, ele encurtou o espaço da guerra, porque Israel ia ter que fazer isso por si sozinha. E se Israel fosse fazer isso, ia demorar mais tempo, porque Israel não tem esses aviões que os Estados Unidos têm. Eles iam ter que usar... Claro, Israel tem um conjunto de uma força aérea bastante tecnológica, os melhores pilotos do mundo, com uma tecnologia e inteligência bastante avançada, mas para você destruir Fordo, que era uma base nuclear que estava 100, 200 metros embaixo da terra, no meio de uma montanha, com um ia apoio ser mais rápido americano. com isso. Então, os Estados Unidos, ao fazer um ataque pontual nessas 3 bases e sair, eles estão literalmente não entrando na guerra. Eles estão fazendo uma operação pontual para destruir um perigo e uma ameaça imediata e acabar logo. De uma possível bomba nuclear no Irã na mão deles em 3, 4, 5 semanas se eles tomassem a decisão. É a mesma coisa que quando os Estados Unidos foi matar o Bin Laden, ou quando os Estados Unidos foi matar o El-Baghdadi, que é o líder do Estado Islâmico. É uma coisa pontual, necessária, que, na verdade, não começa uma guerra, ao meu ver, ela encurta a guerra que já está em curso e ela evita uma guerra maior depois. Porque, com certeza, iria ter uma guerra maior depois se você tem um Irã nuclear. Eles vão ter mais coragem de dar armas e munição para outros grupos, eles eventualmente poderiam dar uma bomba nuclear para um grupo terrorista da escolha deles. Aí você vai ter um terrorismo nuclear, aí o mundo vai ficar muito mais inseguro, você tem um problema na economia mundial em relação ao tráfego de navegação, né, as rotas de navegação no mundo, ia virar um caos muito pior do que esse caos limitado de 12 dias. E você, Kilso, você acha que nós estamos mais longe ou mais perto de uma guerra? Eu concordo com eles. Eu acho que também eu não acredito que a gente está próximo de uma... É muito difícil fazer projeção para o futuro, né? mas eu acho que a questão que ele está falando do Trump é muito interessante, porque o Trump, eu acho que ele saiu um pouco da propaganda do Make America Great Again e foi para a Realpolitik, né? Foi necessário. Ele fez toda uma campanha dizendo que não ia entrar em guerra, que ia acabar com guerra, mas no final... É preciso uma ação pontual dessa para, como o André falou também, colocar um pouco de ordem, né, na confusão, né? E eu acho que é difícil fazer um prognóstico, mas eu não vejo também essa iminência de uma guerra. Mas acabar, para quem tem o equipamento que os Estados Unidos têm, acabar com esse problema não foi difícil. Mas com a guerra da Rússia, você acha que o Trump consegue acabar no mandato dele? Essa é mais difícil, né? Tentou de tudo, ele tentou através do Zelensky. Essa guerra é uma guerra, não é uma guerra de certo e errado agora, porque por mais que a Ucrânia esteja certa e por mais que a Rússia esteja errada, o acordo que vão ter que chegar, baseado em Realpolitik, no realismo, né, na realidade, na prática, vai ser o fato de que se a Rússia falar não vou sair dos territórios que já conquistei, quem vai tirar ela? Então, aí é realmente o choque entre o certo e o que é possível, né? A Rússia invadiu um país, infringiu a lei internacional, tudo bem. Aí a gente está falando agora, tira a lei internacional e coloca o fato de a Rússia estar errada no conflito. A Rússia tem certas exigências em relação à Ucrânia, em relação à OTAN, que são, na cabeça dos russos, legítimas. Eles têm que trazer isso para a mesa de negociação. Mas eu não sei se, no fim do acordo, vai existir um respeito à integridade territorial da Ucrânia como estava antes da guerra começar.
Fevereiro de 2021. Esse é o grande problema, né? Como é que você negocia difícil. com o invasor? Exatamente, Não é isso, Sérgio? Isso que disse foi exatamente isso que o André disse, que a resposta do presidente Lula, quando eu perguntei para ele se a Rússia não seria premiada caso uma negociação final terminasse com os russos ficando com parte do território ucraniano. E ele disse exatamente isso. Disse, olha, na realidade, os dois vão ter que ceder. É verdade. Mas o grande problema tá bom, é o que o André disse. Tem o certo e tem o possível. O possível acaba com isso logo. Mas o grande problema é, quando você premia um invasor, como é que você garante que ele não vai continuar Você abre o invadindo? precedente, né? Como é que você garante que ele não vai continuar invadindo? Então, mas as pessoas têm uma ideia, talvez um pouco romântica, de que o mundo é um lugar justo. O mundo, infelizmente, não é um lugar justo. Os países não agem 100% das vezes baseado numa justiça plena e no que é correto. Se todos os países seguissem estritamente a lei internacional, nunca teria tido guerra. Não teria guerra hoje, não teria tido guerra 10 anos atrás, nem há 50 anos atrás. Mas países agem por interesse nacional ou por medo para poder evitar um ataque e evitar um perigo à sua segurança nacional. Logo, Israel fez ataques preventivos. De novo, isso é importante as pessoas saberem. Teve 3 vezes na história da humanidade que teve 3 programas nucleares destruídos. O primeiro foi no Iraque, em 81, que Israel destruiu o reator nuclear de Saddam Hussein e foi condenado por isso, pelo mundo inteiro. Depois, em 2007, Israel atacou o reator nuclear da Síria e destruiu um reator que era um reator de plutônio. O reator de plutônio, não vou entrar no mérito, mas é para produzir o material radioativo para a bomba atômica, não é nem para energia, nem para científico, assim, não tem nem como... Isso. É 100% para isso, porque é movido a água. Então, é 100% para isso. Israel destruiu o reator que eles estavam construindo em segredo em 2007 e agora no Irã. Agora, vocês conseguem imaginar um mundo hoje, em 2025, com um Iraque nuclear e uma Síria nuclear? Por mais críticos ou até... um eixo ali. Por mais críticos a Israel em relação à guerra em Gaza. E, obviamente, que a gente precisa estar solidário aos palestinos em Gaza por causa dessa guerra há 2 anos, quase. Mas, sem dúvida nenhuma, colocando isso de lado o mundo está mais seguro com um Iraque sem bomba nuclear, com uma Síria sem bomba nuclear e, com certeza, com o Irã sem bomba nuclear. Concordo. Vamos lá. Eu quero agradecer muito, Sérgio. Obrigado, viu, pela sua participação. Você tem um último parecer aí, Sérgio? De qual parecer você quer, Danilo? Qual é a sua perspectiva aí? O que você acha que vai acontecer agora? O Irã entendeu que perdeu, casa caiu? Ou você acha que vai ter retaliação? Olha, na verdade, todo mundo cantou vitória, né? O Irã cantou vitória porque, segundo eles, resistiram a Israel. Foi essa a palavra do presidente, de resistência. Israel cantou vitória porque alegou que destruiu o programa nuclear iraniano. O Trump cantou vitória porque conseguiu costurar o cessar-fogo. Eu acho que a tendência agora, pelo menos nessa questão do Irã, que, como colocou o André, está bastante debilitado militarmente. Isso não quer dizer que o Irã não vá se recuperar, mas, por agora, acho difícil ter alguma movimentação militar por parte do Irã. Até porque a escala de comando militar, tanto do Exército quanto da Guarda Revolucionária, os dois ali estão bastante debilitados. Então, é preciso todo um processo de reconstrução, não só de pessoal, mas de logística também. Muito bem. Você, André, considerações finais? Bom, eu acho que mesmo que o Irã está cantando vitória, ele está cantando vitória por uma questão de consumo interno para poder levantar a moral do regime, porque o regime está sendo criticado. O regime está sendo criticado internamente, obviamente, pela diáspora iraniana também. E ditaduras fazem isso. Ditaduras vão, obviamente, que nem a Coreia do Norte mente para a sua população que a Coreia do Norte está participando da Copa do Mundo e ganhando jogos, é tudo mentira. O cara que apanha e fala, eu dei umas caradas na mão dele. Exatamente. Ele veio com a mão, peguei minha cara e dei na mão dele. Mas é exatamente isso que o Irã está fazendo. Eles lançaram uma nota para a população iraniana dizendo que venceram a guerra contra os israelenses. Agora, pega os números. O Irã mandou 530, 540 mísseis balísticos para Israel. Menos de 5% caíram dentro de Israel, matando só civis. Não mataram nenhum general, nenhum comandante, não atingiram nenhuma base importante, tentaram atingir bases militares, não conseguiram, cair num ponto irrelevante, sem destruir grandes coisas. Destruíram um centro de pesquisa de câncer no Instituto Weizmann, no sul de Tel Aviv. Mais de 400 milhões de dólares de prejuízo.
literalmente um centro que pesquisa a cura do câncer. Foi isso que eles destruíram. Eles lançaram mais de 3 mil drones, nenhum quase bateu no solo israelense. Em compensação, Israel destruiu 3/4 dos lançadores de mísseis deles, metade do arsenal de mísseis, fábricas de drones, além de ter eliminado mais de 30 generais e comandantes, além de 10 cientistas nucleares militares, além de ter atingido dezenas de alvos das guardas revolucionárias e, obviamente, controlando o espaço aéreo de metade do país. Se isso não é uma vitória militar, não sei o que é. As últimas considerações que uso. Eu concordo com vocês dois. Eu acho que também tem a questão do Irã. Saiu até uma reportagem da The Economist, né, dizendo que o regime está debilitado e o Ayatollah está isolado, né? Parece que está tendo uma mudança. A população já não aguenta também mais aquele fundamentalismo todo. Todos os assessores dele, ele tinha um monte de assessores. Os assessores morreram. O André disse que nesse serviço de inteligência, para detectarem onde é que está o líder, onde é que está o negócio escondido, a população iraniana se infiltrava e ajudava a inteligência israelense, porque ninguém mais aguenta o regime, não? Exato. Ô Sérgio, quem quiser te seguir aí, você tem rede social? @UT no Twitter e Sérgio UT, UTSCH nas outras. Obrigado, Sérgio. Um abraço para você, boa sorte Obrigado aí, a você. bom trabalho. Quem quiser te seguir, como é que faz? É @André Laist, LAJST, tanto no X quanto no Instagram e no Facebook. Estamos escrevendo aqui embaixo a rede de todo mundo, porque o sobrenome é Urt, Laist. E o que uso? Meu é @Diogo que uso, mas também não é imprensa.com, estou lá todo dia, estamos lá todo dia fazendo o nosso trabalho. Pessoal, siga lá Não é Imprensa, tá bom? É o site de independência de opinião que eu tenho com o que uso, Mainardi. Não é imprensa, tá escrito aí, segue lá, a gente está sempre dando nossa opinião independente, assina lá, valeu? Muito obrigado a todos vocês, obrigado por terem vindo, obrigado Sérgio. E agora, Diguinho, o que tem? Valeu. Terminar, né? Obrigado, plateia, vocês foram muito enérgicos. E fique com a programação do SBT. Tchau.